Olá pessoal, boa noite, tudo jóia? Hoje nós vamos fazer um bate-papo com o Dr. Maurício Pazini aí, ele que é doutor em agronomia, atua na parte de entomologia agrícola e hoje vai bater um papo conosco. Boa noite, Thiago, tudo jóia? Tudo bem? Oi, Grazi, boa noite. Oiê, boa noite, Danda. Boa noite, gente. Hoje Tudo jóia. vamos bater um papo aí sobre entomologia agrícola, que é os insetos aí. Como é que tá aí pelo sul, Grazi? Como é que tá o Chuva, né? plantio? Muita chuva? Chuva de novo, plantio parado. Estamos aguardando esse tempo alinhar um pouquinho, sei lá, né? A gente plantou muito pouco, 25% da lavoura, assim. E apreensivos, né, para saber se vai vingar, se realmente não deu um maior dano na lavoura. Agora tem que aguardar, tem previsão de chuva até o final de semana. Pois é, que essa semana choveu, mas assim, a quantidade pluviométrica não é tanto que nem aí do Rio Grande do Sul mesmo. Não, aqui só em 2 dias, pelo menos lá em casa, passou de 170 milímetros. Grazi, eu não tô conseguindo aceitar o professor Maurício. Então, Mudou? Maurício, você tem que sair, sai da live e entra de novo e envia o convite, que eu acho que fica mais fácil. O Insta tá meio bugado, não sei o Ele que que tá tem ultimamente. tentando convidar ele. Você tá onde, Eu Dandara? estou em Cascavel. Achei que você tava no Mato Grosso do Sul. Não, hoje não. Vou para Mato Grosso do Sul só final de semana. Deixa eu ver se eu tentar, mas ele me chamou antes, eu acho que ele deve estar. Ele tá na live? Ele tá aqui, ele me mandou solicitação, só que eu não consigo aceitá-lo. E você não consegue mandar para ele? Já fiz essa tentativa. Mandei de novo. Vamos ver se ele consegue aceitar. Senão, ele pode sair e entrar de novo, né? É, Às vezes funciona. vamos ver se o Dr. Maurício consegue aceitar. Gente, enquanto a gente não consegue conectar aqui com o Dr. Maurício, vocês podem enviar essa live, que hoje vai ser mega importante, muito relevante. Ele, a gente conseguiu, né, chamar ele, mas assim foi bem difícil pela agenda dele. Ele tá no Mato Grosso, eu acho. Ele explicou que talvez seja ruim de sinal, enfim, porque ele tá na lida, né? Ele tá no corre. Vamos ver se agora vai entrar. Olha, eu já aceitei ele. Aí, oi, Dr. Maurício, tudo bem? Oi, só um minutinho. Agora deu certo. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, um prazer. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem, uma honra tê-lo aqui conosco. A gente sabe que a sua agenda é muito cheia, então para nós das Agrodelas, eu, Dandara e a Grazi, é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço aí. Eu que agradeço. Gente, vocês estão enxergando 3 pessoas na tela? Eu só tenho 2. Eu tenho só a Dandara e eu. Oxi! O professor. Não aparece nada pra mim. Eu vou te tirar um print aqui e vou te mandar. Mas é normal o Instagram fazer isso comigo. Ele tá sempre bugando, ele tá contra a minha pessoa. Mas assim, eu estou ouvindo o doutor Maurício. Então, doutor, eu agradeço muito por ter aceito, né, o nosso convite, assim, meio que em cima da hora, sabendo que a gente está em época de plantio, em trabalho, né, intenso. Dizer que é uma honra tê-lo conosco e vou passar a palavra para a Dandara. Então, doutor Maurício, para nós é uma honra tê-lo aqui e eu queria te contar um pouco mais do porquê que a gente te convidou. Então, eu sou a Dandara, eu sou filha de produtores, sou agrônoma, trabalho no Paraná, hoje eu estou no Paraná, em Cascavel. A Grazi é produtora rural do Rio Grande do Sul, tem atuação ali no campo como produtora mesmo há 14 anos. E nós temos esse projeto aqui das Agrodelas que nós criamos tem 2 anos. E a gente criou com a finalidade de ser uma página de mulheres, mas um pouco à frente.
Não ser só aquela página de mulheres que tira foto de mulher e fala que a mulher dá volta. Não. A gente criou essa página para ter essas lives com pessoas renomadas, com pessoas importantes, para levar esse tipo de informação de qualidade para mais pessoas que talvez não teriam acesso a esse tipo de informação. Então, por isso que para nós é uma honra ter conosco para falar um pouco da área aí, da entomologia agrícola e do manejo de insetos. Bacana. Eu que agradeço a oportunidade, enfim, e a gente está à disposição aí para bater um papo, enfim. Não sei quanto tempo que são as lives de vocês, né? Não sei se é 2 horas ou 1 hora, enfim. Mas a ideia é, enfim, a gente tentar de alguma maneira contribuir, né? Enfim, com todo mundo aí que vai estar com a gente nessa parte de manejo de pragas, tá? Que a gente puder, enfim, passar um pouco de experiência, a gente vai estar aí contribuindo, tá bem? Ótimo, ótimo. Bate-papo em torno de 1 hora, é super tranquilo, é mais assim para ser descontraído. Se a galera mandar perguntas, a gente pode ir esclarecendo. Mas antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse. Talvez tem pessoas aqui que não conhecem você. Bom, eu sou Maurício Pazini, sou entomologista e estatístico, né? Eu atuo na área de entomologia desde 2002. Desde o ensino médio, eu atuo nessa área de manejo de insetos, uma escola agrícola que eu fiz em Palmeira das Missões, né? A minha formação foi toda no Rio Grande do Sul, mestrado, doutorado também, foi todo no Rio Grande do Sul, lá na Universidade Federal de Santa Maria. Fui professor, fui docente por 7 anos e hoje eu atuo em trabalhos, seja mentorias, seja manejo de pragas, em cursos, palestras, enfim, e também pesquisas no Brasil, Argentina e Paraguai. Hoje são os locais que eu busco atuar nessa parte de manejo de insetos, enfim. E a ideia é eu particularmente vivo de problema, né? Então a gente praticamente está sempre no campo, tentando de alguma maneira ajudar todo mundo. Por exemplo, essa semana eu estou aqui no Vale do Araguaia, uma região que até então eu não conhecia, estou tendo a oportunidade de conhecer, uma região muito produtiva, né? Um outro lado do Brasil que até então a gente não conhecia, está tendo a possibilidade também. Então, o trabalho que a gente faz hoje, ele, além de levar muita informação para esses produtores que a gente tem aqui, a gente também aprende muito, né? Então, a gente faz o meio termo, né? A gente está passando informação, mas a gente também está direto aqui aprendendo com esses produtores, né? Então, basicamente esse é um resumo aí do que a gente faz, né? Mas a minha sede, minha família está hoje lá no Rio Grande do Sul ainda, mas a gente atua por tudo que é lado. Ótimo. Então você conhece o Brasil inteiro e as diferentes situações do país. Que bacana. Grazi? Dando para mim também é complicado porque eu não enxergo vocês, então eu acho que a gente pode começar. Eu estou fazendo praticamente live no escuro, tá, gente? Me perdoem por isso. Mas eu já vou começar com pergunta, Dr. Maurício. Como que a gente pode fazer um controle de pragas assim no início da lavoura? Por que eu estou te perguntando isso? A minha lavoura está recém no começo, um pouquinho, tá? Porque aqui a gente está com dificuldade, né, no Rio Grande do Sul, do plantio. Então, eu estou com 25% de lavoura só que está germinando, enfim, está se estabelecendo. Mas eu já tive alguns anos em que eu estava com a sojinha bem nascidinha, assim, no início, sei lá, V2 por aí, e eu tive uma mega infestação de percevejos, assim, muito, mas tipo, tem uns 10 num pezinho. Como é que a gente pode fazer esse controle antecipado? Bom, hoje assim, tá bem interessante, né? Que nem antes vocês estavam falando das chuvas, né? A gente está aqui num ambiente que o pessoal está pedindo chuva. Hoje eu estava visitando uma propriedade que o produtor estava ligando o pivô. Até ele postou um vídeo, 15 de novembro tendo que ligar pivô aqui numa região que historicamente chove, né? Então, e já no Rio Grande do Sul a gente brinca, né? Que a gente vai ter que plantar arroz em todo o estado, né? Tamanha quantidade de chuva que está dando, né? Então a gente tem esses extremos, né? E esses extremos, quanto a inseto, a gente tem que sempre considerar. Lembre-se sempre, ambientes secos favorecem algumas espécies de insetos,
ambientes mais úmidos favorecem outras, né? E aí, aquele início de desenvolvimento, e retornando à pergunta, é essencial a nossa presença ali para tentar evitar ao máximo perder plantas. E aqui eu vou começar a relatar algumas situações que a gente está vendo no Brasil e Paraguai, principalmente, que estão levando a perder planta. Um exemplo é a questão de grilo. Grilo a gente não dá muita bola muitas vezes, né? Mas teve uma lavoura no Mato Grosso do Sul, acho que uns 21 dias que eu fui em Naviraí, e naquela área em si, a gente foi lá e visualizou a presença de grilos, né? E aí o produtor depois tendo que replantar a área inteira em função disso. E aí rodando também algumas outras áreas, como Ponta Porã, como a região de Dourados ali também, a gente identificou bastante essa presença deles e aí já fazendo posicionamentos. Agora, alguns quilômetros dali para cima, pegando a região de Sidrolândia, lá a gente já estava tendo incidência de cascudinho, alguns chamam de torrãozinho, que é minhocos, né? Uma outra situação, um pouco mais perto de Laguna Carapã, a gente tendo incidência de percevejo castanho, ou seja, percevejo no sistema radicular. Descendo um pouquinho mais, esses dias a gente estava no Paraná, a incidência, que nem tu falou, mencionou antes do início, uma alta densidade de percevejos, principalmente naquele oeste, no Paraná ali, próximo à beira-lago, ou seja, uma incidência um pouco elevada desses organismos, e sem contar, esse ano, um fluxo muito mais intenso de lagartas, né? Principalmente helicoverpas e espodópteras, né? Sem contar que lá no sul ainda, vamos pegar o Rio Grande do Sul principalmente, lesma, caracol acontecendo. Claro que não são insetos, são gastrópodes, mas a gente também tendo uma incidência um pouco elevada, mas com fluxos já de lagartas e outros insetos aí atacando o início. Desculpa fazer só todo esse feedback para justamente a gente entrar na questão que ela é fundamental, que é assim, gente, ó, início de desenvolvimento da soja, vocês têm que entender que se qualquer organismo se alimentar abaixo das folhas cotiledonares na região do hipocótilo, a gente vai perder planta. E perder planta no início de desenvolvimento para nós é um impacto muito grande. Então a gente pede para vocês, ali no início de desenvolvimento, se possível, tomem cuidado, tá? Se porventura vocês visualizarem as presenças dos insetos, é muito importante vocês identificar qual que é a espécie que está acontecendo, né? Porque daí, em função da espécie, a gente vai direcionando. Mas assim, ó, voltando no cuidado, gente, cuidado agora no início é fundamental. A gente não tem pano de batida que vai ser tão efetivo ali, mas a gente vai ter o nosso olho, o nosso monitoramento. E aí uma dica, quando vocês forem monitorar, pessoal, ao entrar na lavoura no ponto de monitoramento, fiquem pelo menos ali uns 20, 30 segundos observando as plantas, tá? Para depois vocês fazer contagem, até para o olho de vocês se acostumar com as nuances e poder esse olho perceber que inseto que pode estar acontecendo, né? E tentem ir, muitas vezes, não só com o olhar de planta daninha e com inseto, porque a gente enxerga muitas vezes aquilo que a gente quer ver. Então vão com a cabeça um pouco limpa na lavoura lá, né? Vamos pegar com o nosso SSD, agora é moderno, agora é SSD ali, sem muita informação ali, porque a gente chega na lavoura e busca visualizar tudo que possa estar acontecendo, tá bem? Mas é um ano diferente, é um ano desafiador, mas é um ano que força um pouco da gente a nossa resiliência, né? A gente ter essa resiliência para justamente identificar tudo o que está acontecendo. E aí, apenas um detalhe, né? É um ano que o cuidado nosso não tem que estar só com soja. Alguns ambientes do Brasil, principalmente do Paraná para cima, tem muito milho voluntário. E aí o nosso cuidado também deve estar nessas plantas de milho voluntário, tá? Porque às vezes a gente controla a planta de milho voluntário e esquece de controlar o inseto que está dentro dela. E aí esse inseto migra para o soja. E aí muitas vezes pode estar gerando um impacto muito significativo, tá bem? Desculpa o podcast dentro da live na resposta, mas enfim, só para dar um contexto, enfim, das situações que a gente está tendo aí, enfim, num aspecto já talvez a nível de Brasil também. Perfeito. Então, o ideal é a gente monitorar, né, e entrar observando mesmo, porque, pelo que eu entendi, que você fez aí um pouquinho de um apurado, depende muito de cada ambiente, de cada situação da lavoura, enfim. Isso aí. Isso aí. Cada ambiente a gente vê que é uma situação distinta. Sabe que isso é interessante porque
isso está exigindo da gente a retomar muito conceito de manejo, sabe? Porque a gente, se tu vai analisar o manejo de inseto, a gente está sempre no batidão de sempre, percevejo e lagarto, percevejo e lagarto, percevejo e lagarto. Mas nos últimos anos tem acontecido trips, nos últimos anos tem acontecido algumas situações ácaros, vaquinhas, né, as diabróticas e coisa, agora gafanhotos, grilos, acontecendo também um pouco de percevejo castanho, cascudinho, ou seja, o nosso manual de ele está voltando a ficar maior, né? E isso é importante, né? Porque faz com que a gente também seja valorizado por a base de conhecimento que a gente sempre tem, né? E isso valoriza muito aquele trabalho nosso de identificação diário, né? Dessas populações no campo, né? Pois é, depois que fizeram as cultivares resistentes à lagarta, como por exemplo a tecnologia intacta, parece que se extinguiu, que era só lagarta e percevejo, que lagarta era tecnologia intacta, passou parece que uma borracha, né? E daí o pessoal só se tentava nos monitoramentos ao percevejo. E tudo isso está voltando, né? Eu vi meu Deus, quanta coisa que a Trips faz, às vezes a gente não dá a devida atenção. Vamos pegar o exemplo de Trips, né? Vamos pegar o exemplo dela. A Trips em alguns ambientes, vamos pegar a nível do sul do Brasil, vamos pegar Paraguai e Paraná para baixo, algumas regiões também, Tocantins, enfim, tem acontecido bastante a presença de Trips, né? E aí o pessoal já está um pouco mais escaldado, né? O pessoal já sabe que ela causa impacto. A gente tem levantamentos que a gente desenvolveu até no próprio Paraguai, que foi que muitas vezes, de tu executar um manejo e não executar um manejo para ela, a diferença ela pode passar de 700 quilos por hectare, né? Ou seja, isso na produtividade final, sem contar na qualidade do grão. Ou seja, tu tem lá um grão com massa de 0,17 gramas, onde tu fez manejo, ele vem para 0,15, ou seja, afetando também qualidade de semente, a própria questão da massa do grão, enfim. Ou seja, e é um inseto pequeno, crônico, tu não vê ele. Quando tu vê, a população está elevada. E outra, tem uma dica, quando você chegar com uma camiseta branca na lavoura e tapada de trips, fica assim, gente, ó, já tá tarde, tá? Brincadeira à parte, mas enfim, o dano ele já se estabeleceu e ela tá migrando, tá? Então, o que tem que destacar para vocês até buscando esse gancho de trips? Se porventura vocês já tiver a presença dela desde o início do desenvolvimento, é muito importante ir baixando a população, tá? Não deixar para executar o manejo lá no final. E é um detalhe, esse ano, por exemplo, hoje a gente estava vendo lavoura com trips, tá? Bastante incidência. Esse ano a gente tem alguns contatos, por exemplo, no Mato Grosso, próprio Mato Grosso do Sul, algumas regiões um pouco mais secas, o pessoal relatando, ó, esse ano é um ano de trips, está tendo mais incidência, né? Às vezes a gente atribui muito à restrição hídrica, mas, gente, uma coisa importante, trips independente do ano ela vai acontecer. O que muda muito são as densidades dela, tá? E por isso é bom monitorar. O que a gente sugere hoje para a tomada de decisão dela? Se porventura você tiver um indivíduo por folíodo na soja, a gente já sugere começar a fazer alguma intervenção, tá bem? Para baixar a população. E lembre-se que o impacto dela lá no final é um inseto crônico que antecipa a senescência, faz a gente perder bacheiro, faz a gente ter abortamento de flor e afeta a massa de grãos, né? Nós do sul, do Rio Grande do Sul, principalmente, a gente é mais escaldado com trips, né? Mas vamos pegar o pessoal um pouco mais Paraná para cima, tem um pouco menos incidência, mas também pode acontecer. E aí o monitoramento é fundamental. Então, doutor Maurício, sobre a trips, né, pelo menos para nós aqui, os últimos 4 anos, deu 3 de seca, né, você sabe muito bem, e a gente vem fazendo o manejo no início, assim, para cada entrada, entra uma com, sei lá, e a gente usa bamectina aqui, mas entra uma com bamectina, na outra pula, entra de novo, porque é muita coisa, chega a entrar na lavoura e sai se coçando, de tanto bicho que tem. Eu não sei se é por causa da seca que aconteceu, mas a gente tinha muito. Geralmente o ambiente um pouco mais seco favorece ela. A única coisa que eu vou pedir nos ativos, quando vocês forem posicionar, a gente tem algumas ferramentas que hoje elas são um pouco mais efetivas para trips, tá? E aí hoje, devido à importância econômica dela, a gente pode direcionar algumas ferramentas e investir, porque o ROI da trips é o seguinte, você investe um saco de soja numa
manejo dela, ela te retorna 2,5 a 5 sacos de liquidez, né? No final, a gente fala muito de sustentabilidade, né? A gente tem que ter sustentável ambientalmente, mas também economicamente, né? Senão o processo ele não se paga, né? Mas enfim, o manejo de TRIPS ele dá retorno sobre investimento. Segundo ponto, as ferramentas. Hoje a gente tem princípios ativos à base de acefato, de carbosulfan, profenofós, isocicoceram, clorfenapir, diafenturon, enfim, que são ferramentas um pouco mais macro, que elas auxiliam muito mais nessa redução de densidade populacional. E como tu mencionou antes da questão da abamectina, a gente vê muito a abamectina hoje como um complemento, mas a gente pode muitas vezes substituir essa abamectina, por exemplo, com um fisiológico. Vamos pegar um lufenuron ali, ou um diclobenzuron, enfim, claro, uma certa quantidade de gramas de ativo por hectare, mas são ferramentas que nos auxiliam a gente não colocar uma carga tão grande à ferramenta abamectina e muitas vezes deixar essa abamectina justamente lá para o manejo do ácaro, né, que é onde que ela vai entregar para nós um pouco mais de performance. Ou seja, são ferramentas que somam, que a gente pode ir associando, e além disso, hoje, a gente tem fungos entomopatogênicos à base de bovéria, área, metarrísio, que são ferramentas que também somam e auxiliam a gente baixar essa pressão de TRIPS, né? Então, no final das contas, tudo soma e lá no final a gente tem menores... Até tem um exemplo importante. Esses dias no Paraguai, a gente estava precisando fazer um ensaio de TRIPS na nossa área experimental lá, e aí justamente nos ambientes onde foi posicionado metarrísio, que é uma ferramenta interessante também para TRIPS, para pegar aquela fase de pré-pulpa e pulpa que ela tem no solo, nesse ambiente a gente não tinha praticamente a população de TRIPS, tivemos que migrar para outro local. Então é muito de situação para situação, por isso que às vezes algumas informações nos surpreendem, mas todas elas sempre somam, né? Mas voltando, gente, inseto pequeno, crônico, causa impacto gigantesco, tá? Monitore. E outra, franquinela, se acontecer, ela pode ser vetora de virose para o soja. E começou a ver um soja em reboleira, deformado, pega uma planta lá, pega uma folha e manda para a PCR para fazer análise, tá? Isso é fundamental. Tem uma pergunta do Bruno Alísio, que ele é produtor de São Paulo. Ele está perguntando ainda lá sobre a TRIPS, se tem algum trabalho com a isária ou bovéria. Perfeito. A gente tem alguns trabalhos, sim, com bovéria, isária e metarrísio, tá? O que eu peço para você só visualizar? Se porventura você quer trabalhar essa TRIPS um pouco mais cedo, ou seja, justamente tentar diminuir a densidade populacional dela, você pode introduzir a ferramenta biológica, no caso principalmente do metarrísio, na dessecação, quando tiver umidade, é claro. Você pode introduzir essa ferramenta também no fechamento de linha. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é com a compatibilidade das ferramentas químicas com as biológicas que a gente vai estar utilizando, tá bem? Segundo momento, se porventura você tiver TRIPS estabelecida na área, por exemplo, já uma população elevada e você quer trabalhar com a ferramenta biológica, tanto isária quanto bovéria, elas vão ter efetividade, tá bem? Contudo, é muito importante que vocês vejam, tá, se aquela ferramenta ela já possui registro, tá, para aquele alvo, tá? Porque às vezes você não tem o registro e vai usar a ferramenta. Então, se aquela ferramenta apresenta um registro, ela necessariamente ela já passou por uma série de testes, tá? E aí a gente pode posicionar. A gente sabe que hoje há uma área no mercado que tem registro, eu desconheço algumas outras que possam ter, mas são ferramentas que hoje a gente está também introduzindo a ferramenta biológica no soja. O propulsor da ferramenta foi muito a cigarrinha, né? Cigarrinha, a gente começou, posicionou, deu certo. Hoje a gente já está trazendo também as ferramentas para o soja e também estão dando certo. Sim, continuando nos insetos pequenos, tem muitas que negligenciam a presença do ácaro, né? O ácaro é aquele que tu entra dentro da lavoura, Grazi, e dá a coceira, uma folha de sulfite branca, coloca lá no meio da rua de soja, bate ali que você vê os ácaros. O quanto que o ácaro pode levar da nossa produção, o quanto que ele pode ser um problema e em que partes da planta eu olho, como eu avalio para não deixar de ver ele. O ácaro, assim, ó, esse grupo, além em si dos ácaros, o que vocês têm que levar em consideração?
por ser um pouco diferente do inseto, o próprio processo de desenvolvimento dele, ele é um pouco mais rápido. Então, enquanto que uma trips vai ter um ciclo de 15 dias, um ácaro, às vezes, dependendo da condição ambiental, ele vai ser uns 12 dias no máximo. Assim. Então, geralmente o ambiente seco favorece muito mais tetrânicos, em detrimento do ácaro branco, que ele prefere um pouco mais um ambiente um pouco mais úmido, tá? Mas isso, às vezes, não é uma variável principal que vai influenciar essas densidades. Trazendo para essa questão de ácaro, o que a gente pede sempre para vocês no monitoramento? Ao vocês monitorar, sempre busquem avaliar a face inferior das folhas, tá? Na face inferior das folhas que vocês visualizam da presença, e geralmente na nervura central. Bem na nervurinha central ali que vocês vão visualizar da presença dele. E aí, o que eu sugiro, tá? E aí uma sugestão, tá? Eu prefiro dar sugestão, até porque a gente costuma tentar de alguma maneira dar essa sugestão, mas o tomador de decisão é o produtor que está na ponta. Então, o engenheiro agrônomo está com ele, é ali que toma a decisão. Qual que é a nossa sugestão? Se você identificar de 1 a 2 ácaros por folíolo, a gente sugere já começar a preparar uma entrada, uma ferramenta ali, porque assim, ó, o ambiente de baixa umidade associado a ventos constantes, isso favorece muito com que esses ácaros eles sempre se dispersam no ambiente de cultivo, tá bem? Então esse ambiente favorece. Hoje mesmo eu recebi imagens de ácaros, incidência de ácaro, principalmente no Mato Grosso, né? Então situações ali, o pessoal já relatando, né? Então é aquela história, fiquem atentos, tomem cuidado e lembre-se que o mesmo ácaro hoje que está no soja, ele também migra para o milho. Então, para quem vai ter esse sistema soja-milho, cuidem muito, tá? Pode ter a migração do ácaro que está na soja também para o milho. E lembrando que hoje, as ferramentas para ácaros não é somente a questão de abamectina. A gente tem o espiromesifeno, uma boa ferramenta. A gente tem os fungos entomopatogênicos, que a gente falou antes. Por mais que um ácaro, enfim, seja outro grupo, enfim, o fungo entomopatogênico ele vai pegar. A gente tem produtos à base de clorofenapir, de afenturon, isociproceram, que também são ferramentas que vão atuar nessas populações de ácaro. Há outras ferramentas também, mas aqui eu citei algumas aí que vão nos auxiliar. Grazi, tem mais alguma dúvida? Agora eu tô enxergando 3 pessoas. Não, ai, que bom. Não, eu ia falar até uma bobagemzinha aqui, que, assim, por que eu falo, doutor Maurício, muito em fed, tá? O meu problema na minha região, eu planto pertinho de Santa Maria, São Cepé, e ali eu tenho muito problema de fed o tempo todo. Nesses 14 anos, é o único bichinho que me dá dor de cabeça, é o fed, até porque lagarta sumiu, tem 3 anos, acho que esse ano eu vou ver elas, mas assim, não tô mais acostumada com a lagartinha. E aí, alguém me falou que toda vez que você vê um fed na folha, se prepara que deve ter mais 3. Tipo, sei lá, né? Não tô falando em bater pano, mas assim, que você enxerga. E eu sou ligada para enxergar bicho na lavoura. Eu paro um pouquinho assim e tá quentinho, eles estão ali por cima, né? Aí eu vou lá e falo pro meu irmão, ó, tem que entrar com veneno não, tem que entrar com químico, enfim. Aí ele diz, tá, mas tu bateu? Eu digo, não, mas eu enxerguei. E se enxerguei ali, deve ter muito mais por baixo. É verdade isso? Claro que eu tô falando Assim, ó, uma coisa que não é técnica, sim de produtora. não, mas fica tranquilo que não está errada não, tá bem? O que acontece? Essa região ali de São Cepé, pegar também a região ali de Alegrete, enfim, esses ambientes mais das depressões centrais do Rio Grande do Sul, ali pega um pouco da Serra do Sudeste também, é um ambiente que geralmente tem sim maiores incidências de percevejo, uma em função das temperaturas que a gente tem, né? Isso favorece bastante um pouco da incidência deles, tá? Então, isso é um fator que favorece, tá? A gente no estado do Rio Grande do Sul pega um pouco mais também para o lado do Rio Uruguai, ou seja, todo esse costado ali do Rio Uruguai também, ele tem uma incidência um pouco maior de percevejo, e a partir do momento que a temperatura noturna ela vai diminuindo, isso vai influenciando negativamente eles. O que eu quero começar primeiramente? Um dos fatores que mais influencia essa presença constante de percevejos é muita temperatura noturna, tá? Um outro fator que influencia muito é a presença de plantas hospedagens, tá?
Então, vamos pegar a depressão central ali, tu tem muita maçaga estaladeira, tu tem muito capim-caninha, tem muito plantas, muitas vezes a própria buva, tu pega plantas entolceradas ou amargoso, buvas, enfim, a própria vassourinha de botão, enfim, trapoeraba, todas essas plantas daninhas, por mais que haja um ambiente de controle, às vezes na bordadura da lavoura fica, e isso favorece muito com que essas populações elas persistam ao longo do tempo, tá? Então, é um segundo fator que vai influenciar. O terceiro fator que a gente tem que refletir é que muitas vezes a gente tem um conceito que o percevejo só vai acontecer lá no final do ciclo. E às vezes ele vai ter uma migração no início, ele vai se estabelecer, que nem semana retrasada e passada a gente foi em ambientes do Paraná com 8 percevejos por metro quadrado, do Paraguai com 11, 12 percevejos por metro quadrado, e Mato Grosso do Sul com 4 percevejos por metro quadrado. Então, tu vê isso sem ter planta ainda enchendo grão, talvez um canivetinho lá, mas muito mais plantas em florescimento até iniciando o seu processo, o seu florescimento. E aí, vamos entrar no teu contexto. Quando você visualiza um percevejo, geralmente aquele percevejo que está acima, ou ele está em processo de migração, ou ele está chegando na migração. A partir do momento que ele chega na lavoura, a tendência dele é se concentrar na parte central, justamente onde que vai estar a oferta principal de alimento dele. Ou que vai ser canivetes, pastos, enfim, grãos, ou sementes, ou muitas vezes a própria flor, tá bem? Então ele vai se concentrar ali. O que é importante? Toda vez que você visualizar um percevejo, provavelmente tu tem 1 ou 2 ou 3 te olhando, tá? E isso é válido também para o plano de batida, porque o nosso método de amostragem média, ele é 50% efetivo, tá? Então você vai bater pano, vai cair um, vai ter outro te olhando, tá bem? Então, voltando. Se porventura você encontrar percevejo, e aí, por exemplo, em 2 metros quadrados, você encontrar um percevejo, hoje, para mim, já é parâmetro de sugestão para começar uma tomada de decisão, tá bem? Embora os parâmetros oficiais sejam outros, a gente respeita muito, mas eu particularmente hoje, em todas as mentorias que a gente faz a nível de Brasil, Paraguai e Argentina, a gente tem posicionado para cada 2 ou 4 metros quadrados, um indivíduo, a gente toma a decisão, tá bem? Então, é aquela história, eu prefiro trabalhar em baixa densidade, sempre rotacionando os ativos, trabalhando com ferramentas que vão me auxiliar não só no controle do percevejo adulto, mas também na prole, que vai ter. E o objetivo final é assim, ó, entrar cedo significa evitar com que ele se reproduza, que aumente a densidade, e que lá no final a gente tem que matar por vingança esses insetos. Lembre-se que ele começa a fazer impactos para nós desde o início do desenvolvimento, tá? Embora haja um conceito básico, tá? Isso é fundamental, a gente tem que respeitar todo mundo que veio, como é que a gente fala, que fez toda aquela base de conhecimento, mas a gente não pode ignorar fatos. Muitas vezes a gente visualiza na lavoura, né? Então, a gente tem que respeitar também aquilo que a gente vê. Doutor Maurício, você falou ali sobre entrar cedo. O que eu aprendi, por exemplo, nos meus estágios, era que a preocupação maior do percevejo era ali no início do canivete. Mas esse monitoramento ele tem que estar acontecendo antes da fase de canivete, então. Um foco no percevejo. Isso. Sim, o que a gente fez? Há alguns tempos já a gente vem visualizando o quê? O percevejo barriga verde ele é de sistema, ele fica na lavoura. Ele está ficando em planta voluntária, ele está ficando no ambiente, tá? Percevejo barriga verde e percevejo marrom, eles hoje causam danos muito similares, tá? Em termos de impacto econômico, tá? E aí, claro, as estimativas eu estou falando das minhas estimativas, tá? Então, voltando, a gente respeita muito quem pensa o contrário. Voltando, quando a gente vai para percevejo marrom, e a gente pegou e isolou plantas e visualizando plantas só que estavam com presença de flor, e a gente viu esse percevejo se alimentando de flor, ao isolar essas flores, a gente notou que após a alimentação do percevejo, havia um abortamento. E a gente começou a quantificar isso e chegamos na relação que para cada percevejo que eu tiver aqui, nessa fase de florescimento, são 3 flores a menos. Então, aquele impacto que eu teria só no canivete, ele também já está vindo para a fase de flor, ou para o florescimento da cultura. Mas isso é uma estimativa nossa. Outra coisa que a gente notou, ninfas, elas se alimentam muito da inserção da vagem com a planta ou da flor com a planta. Então, elas muito estão ali. Então, muitas vezes, tu tem alimentação e tu tem também a perda. Então, o que eu quero destacar para vocês? Hoje, tu tem cultivares de soja
que já ali no V5, V6 já estão com flor. Então, tu tem um cultivar indeterminado. Então, tu tem que respeitar isso daí também. Mudou, a gente não tem aquela cultivar que vai chegar ali e vai florescer. Não, está vindo com flor. E outra, a partir do momento que o soja colocou botões florais, já está atraindo população para dentro da lavoura. Só que aí, gente, lembre-se, o percevejo não é Highlander, tá? Não vive a vida inteira, tá? Então, o que acontece? Ele entra na lavoura, executa, faz o processo reprodutivo, deposita ovo. A prole dele vai vir, só que tem um detalhe. Ninfas de percevejo não gostam de aparecer, gente. Ninfa de percevejo gosta de ficar onde? Um pouco mais no centro da planta, próximo ao solo. E aí você vai começar a ver ninfa de percevejo quando tiver em terceiro ou quarto insta, que ela sobe um pouco mais para se alimentar. Então, às vezes, o percevejo entra na lavoura e volta. Efeito... enfim, não acontece isso, pessoal. Esse percevejo entra na lavoura, alguma população morre e depois você tem a próxima geração, tá bem? Mas voltando, há muita divergência ainda nesse conceito e eu particularmente sigo aquilo que eu estou vendo no campo. Perfeito. Doutor Maurício, o pessoal está perguntando aqui muito sobre os ativos. Perguntando para ti, quais são os ativos que têm maior eficiência nesses percevejos em específicos? Você poderia... O que eu gosto assim de dividir, pessoal? E aí é um conceito meu, tá? Eu não gosto de colocar gráfico de eficiência, tá? Eu acho que alguns produtos, eles têm que ser respeitados pela sua característica. E aí, gente, vocês têm que diferenciar produtos que são produtos com efeito mais de choque, para você reduzir a densidade populacional, e há produtos que eles vão ter efeito mais de residualidade, tá? Então vamos lá. Estou lá na lavoura. Bati pano, em 2 metros quadrados caiu um percevejo. Que tipo de ferramenta eu vou usar? Eu vou usar piretróides com neonicotinoide, tá? Eu vou usar esse padrão de ferramenta. Que aí eu gosto de associar sempre um fisiológico junto, mas aí é uma opção minha, tá bem? Eu gosto sempre de usar um fisiológico junto aí com piretróide com neonicotinoide, tá bem? Mas isso, uma população baixa, tá bem? Eu posso também usar um biológico, não tem nenhum problema. Posso usar também essa ferramenta aí como ferramenta de soma também, tá bem? Ou eu posso trabalhar com ferramentas que vão me entregar residualidade ou um longo período de controle, que é o caso de um metiprole isolado, pensando mais em marrom, ou um metiprole com piretróide, pensando em percevejo barriga verde e marrom, ou eu posso trabalhar com isocicloceram, que aí eu vou trabalhar basicamente essa ferramenta ali para percevejo marrom, barriga verde, também vou pegar ácaro e um pouco de trips, tá? Então, eu vou ter esse padrão de ferramenta para quê? Para manutenção de população baixa, tá? Manter a população baixa por o maior período de tempo possível, ou até quando elas me entregar. Agora, eu estou com população elevada, tá lá, bateu pano, caiu 2 percevejos. Opa, tá elevado. O que a gente sugere? Entra com aquele grupo de inseticidas que eu particularmente considero como um limpa-trilho ou uma ferramenta para redução de densidade populacional para 6 dias ou 10 dias depois vir com uma sequencial. Tá bem? Aí vem um detalhe. O que eu vou trabalhar ali? Eu vou trabalhar basicamente com um produto à base de acefato, profenofós, carbosulfan, ou produtos com talvez uma alta concentração de piretróide. Para quê? Para mim baixar a densidade populacional. E aí vem um detalhe importante, pessoal. Lembre-se que muitas vezes a seletividade de uma ferramenta a um organismo, ela não se dá só muitas vezes pelo produto, mas sim pelo horário de aplicação que a gente utiliza essa ferramenta. E muitas vezes utilizar períodos noturnos, eu particularmente gosto muito de trabalhar percevejo à noite, noites quentes, né? Ali a gente já consegue ser seletivo e proteger muitos inimigos naturais que pode acontecer. É só cuidar um pouquinho o comportamento desses organismos aí que já auxilia bastante a gente, tá bem? Uau, de noite. Eu sou noturno. Para inseto eu sou noturno. Eu sou noturno. Eu dei muita aula para agronomia à noite, né? Então, enfim, nós ia na lavoura com lanterninha, enfim. E aí a gente começou a ver, opa, a noite quente, tá mais ativo. Só que assim, gente, se a noite teve uma queda abrupta de temperatura, gente, nem vai. Formou orvalho, nem vai. O percevejo vai estar escondido, vai estar próximo ao solo, porque o solo é uma fonte emissora de calor, né? Então aí prioriza o quê? Noites mais quentes, ou de manhã cedo, naquele intervalo onde que o orvalho
tá indo, enfim, tu tem uma temperatura, ou pós-chuva. Deu uma chuva, aquele mormaço, pode ir lá que tá todos os bichos para fora, tá bem? Então são 3 momentos aí que a gente sugere. Ah, mas eu não consigo porque o meu operacional, não sei o que, gente. Aí prioriza as melhores áreas, tá? Prioriza as áreas de maior infestação, tá? Eu particularmente sou mais noturno, mas voltando, a gente respeita quem pensa o contrário, tá? Mas, enfim, é uma questão Mas de opção. teve, doutor Maurício, teve uma pessoa que nos aconselhou, mas foi da área da pulverização, né, Dandara? O Alan, Sim, que uau. ele falou em um horário bem quente, até que, tipo, era, sei lá, meio-dia, por volta de meio-dia. E eu falei para ele que eu e todos os produtores tínhamos a ideia, a concepção de que nunca passar, né, a fazer uma aplicação nesse horário, que isso não seria eficiente. Mas aí ele explicou, em função da aplicação, enfim. Mas Mas acho que vai muito com o que você está falando da questão da temperatura. é muito uma questão de conceito e coisa. Eu só cuido muito da minha molécula, né? Se eu tenho uma molécula que ela é fotoinstável e ela é termoinstável, eu tenho que tomar cuidado alguns horários do dia, tá? Então, é só isso que eu peço aí para tomar cuidado. A gente sabe que cada condição é uma condição, né? Mas, assim, invariavelmente, a gente tem que buscar momentos onde que o inseto está exposto, tá? E aí é aquela dica, vai em diferentes momentos, tá? Mas lembre-se sempre, se for fazer um manejo à noite, cuide da temperatura, ela tem que ser estável, ela tem que ser estável, similar a um pouco como foi durante o dia. Agora, se tiver uma queda abrupta de temperatura, uma forma de orvalho muito grande, é melhor tirar. Assim, gente, o Brasil ele é muito grande e aí a gente sabe que cada um tem uma realidade. O que eu peço para vocês? Uma noite quente, pega uma lanterninha, vai na lavoura, de dia vai na lavoura, de meio-dia vai na lavoura, marque as plantas onde que você viu mais população de inseto e veja qual momento você está vendo eles mais visíveis, tá? E aí no ambiente de vocês, faça isso daí, vocês vão ver que vocês vão agregar um conhecimento importante e vão ver para a realidade de vocês qual que é a melhor situação. Perfeito. Perfeito. Tem mais uma pergunta do Eloy. Ele fez uma pergunta específica. Quantas gramas do ativo do profenafós pode ser utilizado para autoinfestação de percevejo? Tu pode trabalhar com 400 a 500 gramas, tá? E de preferência o profenofós nunca isolado, tá? Hoje ele vem, no Brasil ele vem formulado, ele vem isolado ou associado a piretróide. Eu particularmente gosto dele associado a umas 30 gramas, por exemplo, de um piretróide, a partir de 30 gramas de ativo, tá? Mas assim, pelo menos 400 a 500 gramas tu vai utilizar a ferramenta. Já um acefato tu vai usar umas 970 gramas, o carbosulfato tem as particularidades dele, né? Cada princípio ativo ele tem uma composição ali. Mas assim, gente, cuidem, aquilo que a gente falou antes, população. Lembre-se sempre, populações elevadas sempre vai sobrar inseto. Nenhuma aplicação ela é 100% efetiva. Sempre há um escape. Então, se você vai aplicar com 8 percevejos, provavelmente vai sobrar uns 3. 2, 3, 4, dependendo. Então, lembre-se sempre, em altas populações, sempre executem aplicações sequenciais e sempre respeitando ferramentas para reduzir população e ferramentas para vir em sequencial, para ajudar a manter a população baixa por um maior período de tempo. Ótimo. Show. O pessoal aqui dos comentários, a maioria que está aqui comentou que faz essa aplicação noturna, como você comentou, Maurício. Show. Teve uma pergunta por ali, Danda, que foi para o Dr. Maurício. Como controlar a lesma na soja? Qual a melhor opção? Assim, ó, com relação à questão de lesmas, caracóis, a gente tem um problema muito grande de registro de produtos, tá? Então, esse é o nosso maior desafio. A gente não tem tantos produtos registrados. A gente tem sugerido uma alternativa paliativa, né, para tentar mitigar esses impactos, mas em ambientes que tem a praga-alvo, ou que é objeto daqueles produtos de referência.
O que a gente tem feito? A gente tem trabalhado com uma associação de abamectina com piretroide aplicados à noite, tá? E associado isso pelo menos um 0,5% de um bom adjuvante, tá bem? Mas voltando, o efeito dessas ferramentas vai ser indireto. Por que a gente tem que considerar isso? Porque há todo um aparato legal aí para a gente, enfim, cuidar nesse posicionamento da ferramenta, tá bem? Mas nos ambientes que a gente tem feito essa associação, eu não tenho eliminado 100%, mas tem sido uma alternativa a outras que tem no mercado, tá bem? O que eu só considero para vocês? Uma boa forma de vocês monitorar se o ambiente vai ter ou não aquelas presenças de lesmas e caracóis, pega um pano e bebe em cerveja, tá? E aí larga na lavoura. Isso é uma boa forma de vocês visualizar se tem a presença ou não de lesmas e caracóis. Ela serve como atrativo, tá? Outra coisa, tomar muito cuidado é quando vocês têm, por exemplo, nabo, canola. Geralmente esse tipo de planta, ela influencia muito aumentar a população desses gastrópodes aí. Mas voltando, gente, anos de precipitação, lençol freático, enfim, sobe, a gente tem uma saturação do solo e isso faz com que esses organismos que geralmente estão no solo subam para a superfície. Ótimo. Eu vi o pessoal também, doutor Maurício, aplicando iscas com drone para controlar as lesmas. Isso está na não está, funciona, não funciona? As iscas são efetivas sim, elas têm registros para HF, né? O nosso maior problema é para as grandes culturas, né? Então, às vezes tem que só tomar esse cuidado ali, tá? Mas quando aplicadas, sim, elas vão ser efetivas, tá? Para o alvo ali, que é a lesma caracol. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, Graziele? É que eu tive que sair da live, então eu não sei se foi feito ou não, mas eu vou fazer, né? Não sei. O que é um manejo integrado de inseto? Assim, é uma pergunta que eu acho que eu vi por aí. Olha, o manejo integrado de insetos, ele é tu fazer uso de todas as ferramentas disponíveis, conciliando legislação, conciliando ambiente, considerando economia e considerando as características do inseto, para que lá no final a gente entregue densidades populacionais, as quais não gerem impacto econômico para a cultura em questão, ou para a cultura alvo. Então, isso é um resumo do manejo integrado de insetos praga, né? Às vezes a gente fica muito num conceito de pilares e coisas, que é um conceito que foi traduzido para o Brasil, mas há toda uma série de pontos que a gente tem que interligar justamente para essa parte de manejo de insetos praga. Muita coisa, né, que a gente tem que somar e tem que considerar ali. Mas uma coisa é fato, gente. O manejo integrado de pragas hoje, até um tempo atrás, ele era muito ferramenta química. Hoje, a gente já está buscando trabalhar praticamente todas as ferramentas. Químicas, biológicas, indução, nutrição, cultivar, enfim. E eu acredito muito que logo, logo, a gente já vai ter direcionamentos de manejo de inseto por região, por cultivar, e em função da cultivar, as incidências de insetos, de acordo com aquele ambiente, direcionando as melhores ferramentas para aquela situação. O manejo está se tornando muito específico, e isso está exigindo de nós esse conhecimento mais aprofundado de cada realidade, né? Que nem assim, ó, por mais que rodando nas últimas semanas, eu encontrei, por exemplo, helicoverpa no Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e no Goiás, por mais que a gente encontrou, e também no Paraguai, a gente sabe que cada situação tinha uma densidade, cada situação havia um padrão de população, e para cada situação, dependendo do ativo, ele vai ter performance ou não para esse alvo. Eu acho que é aí que está afunilando o nosso manejo integrado de praga. Perfeito. Tem uma pergunta do Yuri também. Ele está pedindo qual a sua opinião sobre o produtos com alta concentração de dose de piretroides.
seria o aumento de seleção de indivíduos resistentes? Isso pode... Quanto essa questão de, não sei se entendi bem, mas essa questão de, aqui eu estou vendo a questão dele. O que acontece, tá? Frente à piretroide, a gente tem que entender que eles são mais uma ferramenta para nos auxiliar no manejo. E lembre-se que eles têm um log KW elevado, então tem uma interação com gordura. Então ele pode favorecer, enfim, um efeito de hormese no ambiente, estimular o crescimento e a população de alguns outros organismos, tá bem? Então o primeiro conceito dele é nunca usar isolado. O segundo conceito dele é respeitar muito a concentração. Eu gosto de variar de 30 gramas de ativo, né, numa concentração considerada baixa, e não passar de 110 gramas de ativo, né? Que às vezes uma superdose também é ruim, tá bem? Então, busquem sempre equilíbrio, tá, gente? Busquem sempre equilíbrio. A seleção sempre vai acontecer, tá? Ela sempre vai acontecer, a seleção. E às vezes a gente vai ter que, para evitar muito dessas seleções, beleza, eu introduzi aqui, por exemplo, piretroide, cara, na próxima aplicação talvez introduza um fungo, talvez introduza uma bactéria, talvez introduza um carbamato, organofosforado, um produto que atua em GABA, né? Rotaciona. Mas, invariavelmente, a gente vai precisar do piretroide no nosso manejo. Porque, às vezes, eu vou ter populações de inseto que é necessário ele estar junto. Por quê? Porque ele é um produto que atua em axônio. A maioria dos outros produtos neurotóxicos, ele atua lá na transmissão sináptica. Então, vou precisar dessa ferramenta para me auxiliar a introduzir o meu manejo. Tá? Não tenham os piretroides como vilões. Lembrem-se, aquela disputa, muitas vezes, que acontece de produtos nós contra eles, isso para o manejo de praga não cola. Manejo integrado de praga, a gente tem que usar todas as ferramentas disponíveis, tá? E usar elas de maneira, como a gente chama, consciente, para quê? Para que lá no final a gente tenha, seja uma sustentabilidade ambiental, mas principalmente também uma sustentabilidade econômica, tá? Então toda ferramenta para nós ela é fundamental. Perfeito. Posso fazer uma pergunta idiota? Por favor. Alguns profissionais, como o meu, sei lá, quando a gente enxerga, né, essa bicharada aí na lavoura, a gente fala em entrar com piretroide, ele diz que não, porque vai acabar com os inimigos naturais. Tem a ver isso que você está comentando aí, doutor Maurício? A questão dos inimigos, enfim, o que eu só peço para vocês, cuidem muito o horário que vocês vão fazer a aplicação. Às vezes a gente pode ser seletivo a esses organismos justamente em momentos onde que necessariamente eles não estão tão expostos quanto o inseto praga. Então a gente pode fazer essa seletividade quanto ao horário. Também há um outro parâmetro que tem que ser considerado, se por todas as ferramentas que a gente tivesse utilizado, todas elas eliminassem controladores biológicos, a gente não teria mais eles nos ambientes, a gente vê que eles perduram. Então, como a gente seleciona insetos praga, a gente também, querendo ou não, está selecionando esses controladores biológicos. E geralmente o controlador biológico, ele é motivado a entrada dele numa lavoura quando um dano é severo, ou quando está se estabelecendo um dano. E muitas vezes essa comunicação não é a praga que está fazendo, mas sim a planta que está comunicando o controlador biológico, naquelas relações tritróficas que a gente chama. Então, o que a gente tem que considerar? Tentar ao máximo fazer uso de ferramentas para rotacionar esses ativos. A introdução do piretroide vai ser necessária. Talvez só escolher o momento, tá? Talvez um momento que tenha muito controlador biológico, tem que usar, selecionar um pouco melhor a ferramenta que a gente vai ter que ter. Mas lembre-se que muitas vezes a população do inseto praga atinge tal nível ou tal índice que a gente vai ter que fazer de uma ferramenta ali para justamente mitigar o impacto econômico dela, tá? Então, voltando, tudo para nós é fundamental a gente utilizar, mas em alguns momentos a gente vai ter que ser um pouco mais agressivo. Outros momentos a gente vai ter que ser um pouco menos agressivo e assim a gente vai mantendo a população de insetos sempre baixa. Para não ter que matar na unha, né? Ai, Jesus. Danda, não sei se você tá vendo algumas perguntas, senão eu acho que eu tenho mais uma aqui. Por favor, tá? Outra do Diego. Então, quais os principais grupos de inseto pragas que causam maiores danos nas lavouras? Vamos falar de soja e milho. Olha,
Uma pergunta ampla, mas vamos lá, vamos tentar resumir um pouquinho ela. O que acontece hoje? Como a gente falou antes, dependendo do ambiente que você vai ter densidade mais de um inseto, mais de outro inseto. Invariavelmente, os principais grupos hoje nossos são os percevejos, tá? Que vão acontecer tanto em soja quanto em milho. São as lagartas, que também vão acontecer tanto em soja quanto em milho, tá? Mas alguns insetos emergentes, como trips ou como vaquinhas, estão fazendo com que a gente tenha que mudar um pouquinho a nossa perspectiva e colocar esses insetos também ali como sendo agentes importantes, justamente para essas culturas. O que a gente tem que resumir é o seguinte, que hoje, independente se for soja ou se for milho, há um grupo de pelo menos 5 insetos que vai acontecer em ambas as culturas, que envolve percevejo, envolve trips, envolve as lagartas, envolve vaquinhas e alguns outros organismos que são um pouco mais específicos. No soja, um pouco mais de mosca branca, talvez, e no milho, um pouco mais de cigarrinha do milho. Mas o que a gente tem que destacar? Hoje é um grupo muito restrito de insetos que tem acontecido, salvo algumas exceções que pode ter grilo, pode ter gafanhoto, pode ter torrãozinho, cascudinho, pode ter percevejo castanho, enfim. Mas é um grupo de 5 insetos que praticamente vai estar acontecendo aí. E a gente vai ter que lidar com eles porque eles estão no sistema, né? Ou seja, muitas vezes a gente não controla no soja, vai ter que controlar no milho. Não controla no milho, vai ter que controlar no soja e assim por diante. Mas é um resumo, tá? Para ser mais... Perfeito. Eu achei que vaquinha não causasse dano. Assim, Porque eu sempre enxerguei elas por ali e tá tudo bem. ó, liga o alerta, tá? A gente tem notado lá em flor e em vagem, tá? E toda vez que tu vê uma vaquinha na parteira, você tem umas 10 lava-alfinete no sol, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Tão bonitinho. Aqui tem uma pergunta, deixa eu fazer aqui, ó, do Cacho, Renato Cacho. Cacho é um parceirão lá de Santa Catarina. Inseticidas fisiológicos ajudam no controle de trips? Sim, ajudam. Pode meter bala, que ajuda muito, tá? E muitas vezes substituem, né, como a gente falou antes, outras ferramentas, né, que a gente utiliza. Então, pode meter bala, que é uma ferramenta que auxilia bastante. Tem também uma pergunta do Maurício Guilherme. Professor, tem dado fenpropatrina? A fenpropatrina é um piretroide, tá? O piretroide tem uma característica de ser um pouco mais volátil que outros piretroides. A fenpropatrina hoje você pode trabalhar numa faixa de 30 até 70 gramas, ela vai super bem, tá? É um bom piretroide, tá? É um bom piretroide também, uma ferramenta que soma aí também no manejo de insetos. E para fechar com chave de ouro, a pergunta que estava na minha cabeça, alguém fez aqui. O sal ajuda no controle do percevejo? Gente do céu, naquele Mato Grosso do Sul, que eu já vi de gente colocando sal, comprando no Sal? de carrinho, comprando em casa de agropecuária conversar para botar no pulverizador. Agora eu quero assim, ó, o sal, a única coisa que vocês têm que cuidar, principalmente quando vocês vão trabalhar com a formação de calda, que ele não é um quelato, né? Enfim, daqui a pouco ele pode forçar uma reação, né? Então tem que cuidar com isso daí. Esse é o primeiro conceito que tem que tomar cuidado com a nossa calda. Porque a gente vive numa alquimia, né? Muitas vezes a gente coloca o último produto, a gente tapa os ouvidos para ver se não vai explodir a calda. Tamanha quantidade de ativos que a gente coloca lá. Mas enfim, quando a gente fala de sal, e aí no contexto dele, sim, ele estimula tu pegar um feijão de vagem, mergulhar, beber em água com sal e só beber em água e largar lá, o percevejo ele vai onde que tem o sal junto. Beleza, então tu tem um estímulo de alimentação. Beleza, ok. O que vocês têm que tomar cuidado? O ativo que vai junto com o sal, vocês têm que tomar cuidado da persistência dele, porque o sal ele tem uma persistência um pouco maior, tá? E aí, muitas vezes, ele pode, num primeiro momento, ser um agente para auxiliar no processo de alimentação do inseto, mas depois ele pode ter um efeito rebote, tá? Então, no final das contas, a soma ela pode ser zero, tá? Então, o que eu só tenho que destacar para vocês? Se vocês estão utilizando, está dando certo, segue o baile, tá? Mas eu, particularmente, eu não tenho posicionado. Eu prefiro posicionar um adjuvante, um bom adjuvante junto, né, que ele também pode fazer esse efeito de potencializar, tá? Mas é aquela coisa, o que eu falo às vezes, gente, se tá dando certo, tá dando lucro, segue o baile,
Tá? Agora, se porventura você vê que não está dando efeito, muda, melhora. Tá? Isso para nós passa a ser fundamental. Ó, gente, e para vocês não inventar receita, tá? A gente vai deixar uma dica maravilhosa. Sigam o Dr. Maurício, porque ele coloca muito conteúdo lá na página dele, e aí não tem essa história de ficar inventando coisa, né? Vai fazer o que já tá dando certo, o que eles estão pesquisando, enfim. E sempre tem coisa boa acontecendo e surgindo aí. Não, obrigado aí pela moral. E se alguém quiser ter consultoria sua na propriedade, na revenda, na empresa, em outro país, como é que faz para você fazer essa consultoria? Hoje a gente trabalha de três formas, né? Hoje a gente trabalha o nosso trabalho de pesquisa, que a gente faz no Brasil e no Paraguai. A gente também trabalha na forma de ensino, que é através de palestras, treinamentos, enfim, e cursos, que muitas vezes a gente dá. Algumas pós-graduações, a gente atua a nível de Brasil e Paraguai. Mas necessariamente o trabalho que a gente faz hoje de mentoria, ela é muito mais específica através de WhatsApp, né? Então a gente consegue trocar muita informação com todo mundo através dessa forma ali, enfim. Querendo ou não, é uma maneira que a gente consegue ter acesso a muita coisa, né? Hoje passa de 1 milhão de hectares de influência que a gente tem nesse trabalho aí de mentoria, enfim. Mas se alguém quiser, enfim, nosso trabalho, é só mandar um direct, manda, enfim, uma mensagem também no LinkedIn. Eu particularmente, eu não gosto muito de ficar divulgando, eu acredito muito no boca a boca, né, que as pessoas vão fazendo, né? Eu acho que isso é legal, né? E aquela história, né? No final, a gente às vezes fica pensando, porque todo esse trabalho que a gente faz, há uma entrega muito grande, mas há uma perda muito grande. Por exemplo, muitas vezes eu não estou, que nem eu tenho uma filha de 5 para 6 anos, agora que uns dias vai fazer aniversário. Às vezes a gente não está junto ali, né? Mas às vezes é um preço que a gente paga para tentar de alguma maneira ajudar, né? Então, eu acho que é aquela coisa, a gente tenta conciliar tudo, né? Às vezes não consegue, mas o mais importante é quando a gente vai fazer interações, quando a gente vai fazer ação, é lá no final a gente ter o gosto que ajudou, de alguma maneira contribuiu, que de alguma maneira ajudou a melhorar. Eu acho que isso que é o mais importante do que a gente faz, né? Então, se a gente conseguiu agregar, ou se a gente conseguiu agregar hoje, para alguém já valeu a pena. Acho que isso é o fundamental. Com certeza, né, doutor Maurício? Isso é um legado que fica, não tem como, fica na história, fica marcadinho aí. Eu acho que eu posso fazer a última pergunta, Danda. A gente já tá. As perguntas, pessoal. Não, é que tem algumas que já foram feitas, gente. Ó, a live vai ficar gravada, tá? Vocês vão ter só o trabalhinho de ter que assistir tudo de novo, porque ele respondeu tudo que a gente perguntou. Então, algumas coisinhas ali tem que correr lá depois para ver de novo. Danda, tu quer fazer uma? Eu vou deixar. Para controle de lesma e caramujo, se a ivermectina tem eficácia. O rapaz chegou atrasado. Tem. 18 gramas de ativo. Tá. E tem uma pergunta aqui da área. Manejo e nasocultura da soja. Será que vai conseguir baixar a população das principais pragas por ser de amplo espectro? O Plinazolim foi o que eu comentei antes do isocicoceran, tá? Esse seria o princípio ativo dele. Ele é uma ferramenta que a gente já tem uma experiência dele já há uns 3 anos, tá? O que a gente visualizou dele? Ele tem um bom efeito sobre percevejos, ele tem um bom efeito sobre trips, sobre ácara. Ele também tem um efeito sobre lagartos, tá? Então, o que eu vejo dele é mais uma ferramenta que vem para agregar no manejo, para contribuir no manejo. Tá? Eu acho que é uma ferramenta que soma a todas as outras ferramentas que hoje a gente tem no mercado. E aquela história, quanto mais as empresas trouxerem inovação, mais ferramentas a gente sempre vai ter para estar manejando. Mas é uma molécula bem completa, tá? Eu particularmente gosto de posicionar ele ali no fechamento de linha, tá? É uma ferramenta interessante para esse momento ali, tá? Mas enfim, são ferramentas que somam e vêm para agregar.
Perfeito. E vamos. Já estamos no Então vamos. lado. A hora valiosa do Dr. Maurício, que ele nos concedeu aí aqui para bater um papo. Grazi, tem mais alguma colocação? Eu só queria pedir para ti, Maurício, deixar a última dica. O método assim mais eficiente para fazer o controle. Só uma dica. Uma dica, gente: campo, Isso. lavoura, tá? Campo, lavoura, tá? Eu acredito que essa é a melhor forma que a gente tem para conhecer, compreender e tomar as melhores decisões, tá? E outra, mais uma: não transfiram a capacidade de vocês de pensar para uma máquina. Lembrem-se disso. Se você transferir a sua capacidade de raciocinar para uma máquina, você não é mais necessário, tá? Então, essa é outra dica que a gente dá aí, muito importante, tá bem? Eu sei que as tecnologias vêm para agregar, mas não transfiram o conhecimento de vocês para uma máquina. Vocês têm que entender que precisa da gente, porque a gente tem uma capacidade de resiliência muito grande no campo. E a gente não pode transferir isso para ninguém. Tem que ser nosso, tá? Fica outra dica aí, tá bem, pessoal? Show. Perfeito. Agora é só agradecer, né, Danda? Agradecer ao Dr. Vinícius por ter aceitado, enfim, que foi muito corrido, e dizer que foi maravilhoso. Avisar de novo, gente, que a live vai ficar salva. Eu não sei se a Dandara conseguiu fazer um printzinho, alguma coisa pra gente repostar. Conseguiu? Vamos fazer uns comentários com o Dr. Maurício. Tira aí que acho que fica melhor. Então, o pessoal aqui já está todo mundo mandando mensagem que do Mato Grosso, dos clientes mandando mensagem que já assistiram a live. Altos prints, o pessoal já mandou ali. Legal que a gente atingiu tantas pessoas de diferentes regiões do Brasil, né? Isso que é o mais bacana. Mas assim, doutor Maurício, muito obrigada pelo seu tempo. A gente sabe que é valioso. Foi incrível a forma como você conduziu, né? Eu acredito que ficou claro as informações para todos os públicos que estão aqui. E a gente fica muito feliz por você ter aceitado o convite. Não, eu que agradeço e qualquer coisa, tamo junto, tá? É só chamar a gente aí que a gente sempre tenta ajudar. Tá bom. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Bom resto de semana para ti no Mato Grosso, hein? Tchau, tchau, gente. Até mais. Até.